Olá, começa agora mais um programa Ateliê de Negócios. Aqui você descobre que é possível empreender com produtos artesanais. Hoje a gente conversa com a gestora estadual de Economia Criativa no Sebrae Pernambuco, Verônica Ribeiro, que vai comentar sobre o case que vamos assistir daqui a pouquinho. Mas antes da nossa conversa com a Verônica, eu quero mostrar para vocês o negócio do Carmelito Pereira. Vamos ver! Meu nome é Carmelito Pereira dos Santos, a idade é 57 anos e eu me encaixo nas duas partes, né, que é artesão e artista plástico. Miniaturas bovinas significa uma marca, né, uma marca que eu criei por eu gostar muito de bovinos, então eu me identifiquei a fazer essa marca, né, esse nome, que é um nome que ele chama muito cliente, né, porque no caso de pesquisa, né, então assim, quem vai pesquisar sobre bovinos, né, então tem uma ligação, né, então os meus canais é mais feito, né, com esse nome, né. Desde criança sempre eu gostei de fazer desenhos, né, que já vem de família, né. Meu pai desenhava, então a gente vai pegando isso, né. Tenho duas filhas também que elas gostam de desenhar, sempre desenham também, então já vem aquela, tipo, quase uma geração mesmo de pessoas que gostam, que aprecia desenho, né, e em comum a arte, né. Então, a partir daí eu comecei na parte de desenho, depois fui me aprimorando para pinturas em quadro e por final a parte de escultura, né, que foi onde eu me achei mais, foi na escultura. A minha conexão com as fazendas foi através de, no caso, eu já morei na roça, já criei, já fui criador, né. A partir daí eu comecei a fazer como hobby, não era interesse de vendas, né? Mas eu fui começando a fazer e foi aparecendo cliente, então foi tendo essa ligação com os agropecuaristas, né? E pecuaristas, criadores, e hoje até o pessoal da inseminação mesmo, tem muitos clientes e em comum todo, né? Tanto as pessoas que criam, como também aquelas pessoas que só admiram o trabalho. A questão da escala começou, no começo eu fazia em três escalas. Eu fazia uma maior, né, que parece que era a 1x5, 1x6, que era uma bem maior, que eu faço hoje pouca coisa disso. E outra, né, que é da altura, que tinha uma altura de 28. Essa quase não teve muita procura. Mas as que saiu mais, que foi mais aceito, foi essa de 1x11, né? Que o boi tem entre o boi e a vaca, né, de 12 centímetros até 15, né, dos mais altos, né? Dependendo da raça, né, eles têm às vezes a altura, né? Tem certas raças que são mais baixas, né, mais longas, e outras são mais altas, né? Então eu estou ficando mais com essa parte porque eu já tenho vários clientes colecionadores, então eu tenho que permanecer mais nessa. Os produtos que sempre eu faço assim, que eu atendo os clientes, são mais bovinos. Que no passado eu atendia, né, o pessoal, a parte de mulas, né, que é os moares, né, equinos, mas eu deixei essa parte para atender mais só os bovinos.
E no caso do carro de boi, né, que é só o carro, eu faço uma terceirização, né? Eu procuro pessoas que fazem os carros para adiantar mais, aí eu fico só na parte dos bovinos mesmo. E sobre a parte das raças, né, eu faço praticamente todas as raças que eu conheço, e mesmo aquelas que eu não conheço, né, o pessoal fornece um material melhor, aí eu faço. E tem também o pessoal dos personalizados, né? O cliente tem aquele boi que ele tem na fazenda, né? Aquele boi de elite, né? Então eles pedem para fazer esses bois, né? Inclusive eu tenho várias encomendas, né? Eles têm um custo mais alto porque é mais demorado para fazer, né? Mais trabalhoso, né? Então, mas sempre assim aparece muito. Agora mesmo eu tenho para fazer, fora os que está feito, ainda tenho umas 3 encomendas, tudo personalizado. A encomenda mais difícil que me deixou eu um pouco, demorei muito para projetar, porque a gente tem que fazer um estudo, né, de como fica bom, a preocupação para enviar, né, porque eu tenho que mandar pelo correio, então a gente tem que ter essa preocupação. Foi um carro de boi, né, os bois arrancando um carro de um atoleiro. Essa exigiu muito estudo, né, muitos planos de como fazer, então foi uma encomenda que ela durou para eu fazer mais de 4 anos até eu entregar a peça, né? Não foi o tempo de fazer, mas de projetar, né? Fica aquele medo de como fazer, então foi um trabalho meio, mas consegui e chegou no destino perfeito, de boas condições. O primeiro pedido eu tinha feito 2 vacas, uma Guzerá e uma Gir. Eu tinha feito para mim, elas estavam cruas ainda. E eu mostrei para um cliente que ele já tinha feito uma compra de um carro de boi, mas na pintura. E eu mostrei para ele, aí ele falou, ele tinha certeza do que estava comprando a peça, que ela estava crua, que eu não sabia queimar. Ele só mandou pintar que ficava com ela. Aí ele escolheu, eu pintei essa peça e ele comprou. A partir daí, aí eu já surgiu o interesse, né, de começar a fazer para comercialização. Aí depois que eu fiz, né, que eu aprendi a queimar, eu vendi mais outra peça para ele. Eu comecei na pintura em 1988. Aí com 10 anos, né, em 1998, eu comecei na parte de esculturas. Então, foi só um trabalho de experiência, não era para vender, mas se tornou um comércio. E eu fui tentando, eu fiz as peças minhas, elas são um pouco mais diferentes das que tinha na época, né, que o pessoal usava muito a base, né? A base era peça mais para troféu. E eu comecei a dar movimento e fazer ela sem base, porque a minha proposta era atender maquete, fazer peças em grande quantidade para o cliente despertar a vontade do cliente comprar mais. E funcionou, né? Porque a maior parte dos meus clientes, eles têm de 60 peças, 40, essas quantidades ou até mais, né? A produção é feita por parte, né? Eu começo primeiro na modelagem, faço a modelagem, ela não fica completa porque antigamente eu fazia ela completa, né? Fazia o rabo, mas o rabo em argila ele não pode ficar com a ponta solta, ele tem que ser fixo, né? Ser pregado, ele tem que descer e ser pregado numa perna, em alguma coisa, porque senão ele quebra. E aí eu comecei a fazer dessa forma, só que eu queria dar movimentos, então para movimentos a argila não aceita, né?
peças muito finas e longas que ela quebra. Aí eu passei a fazer ela sem rabo e fazer o rabo depois com arame e massa, né? Então, hoje eu não faço mais peça, o rabo eu deixo tudo para depois. Então, vem primeiro a modelagem, aí depois a queima, né? Eu faço, por exemplo, uma quantidade no mínimo 20 peças ou mais. Aí faço a queima, depois aí eu vou fazendo os rabos, né? Depois dos rabos vem uma massa, né? Que é uma massa de fundo. E depois da massa de fundo vem uma borrachinha que a gente põe por baixo para não arranhar o móvel. E também para dar para o impacto, né? Para amortecer mais, né? Funcionou bastante isso aí. E depois disso aí que vem a pintura, que é a etapa final. A internet foi uma parte fundamental, porque antes eu tinha muita dificuldade em vendas, né? Então eu só vendia para o mercado interno, só para algumas pessoas aqui do estado, né? E a partir da internet aí eu comecei a vender para fora, né? E também até para outros países, né? Começar a fazer importação através da internet. Ela ajudou muito mesmo. Hoje as minhas vendas são todas virtuais. A divulgação foi eu comecei através de uma página no Facebook, né? Uma página mesmo, que é a comunidade. E daí eu fiz uma conta no YouTube. E agora tem Instagram também. A conta do YouTube ela é Miniaturas Bovinas e do Instagram é Carmelito MB e do Facebook é Carmelito Pereira dos Santos. Essas páginas e essas contas que eu tenho, eu movimento ela pouco hoje em dia. Mas a divulgação ela está vindo mesmo dos próprios clientes, das próprias pessoas que eles mesmos estão divulgando ultimamente. Meus clientes eles chegam através do YouTube, alguma pesquisa que eles vão fazer, né? Então aparece muito, eles mesmos comentam, né? Eu vi uma publicação no YouTube e tal. E também através dos outros clientes também, né? Os colegas dos meus clientes, que quando um cliente, às vezes ele recebe uma peça, eles costumam me marcar no Instagram. Aí aparece, né? Aqueles colegas pessoas conhecidas, né, daquele cliente, ele já está aparecendo dessa forma, né, ou até vizinho, né, deles lá, né, de alguns que vão e me encomenda também, né, e fala, né, que é amigo de tal fulano, né, e assim fica até mais fácil, eles ficam mais seguros porque ele já viu a peça, né, e sabe que também da sinceridade, né, da honestidade que tem, da fidelidade que tem que entregar o material, né? Uma inspiração o trabalho dele, não é mesmo, gente? Bem, e daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a Carmelito Miniaturas Bovinas com a gestora estadual de Economia Criativa no Sebrae Pernambuco, Verônica Ribeiro. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente conversa com ela. É daqui a pouquinho, não saia daí. De volta com o programa Ateliê de Negócios aqui no canal Empreender. E no primeiro bloco você conheceu o trabalho dedicado do Carmelito, que desde criança gostava de brincar com a terra para criar aí as suas próprias miniaturas.
E agora a gente vai ouvir a Verônica Ribeiro, ela que é gestora estadual de Economia Criativa no Sebrae Pernambuco. Verônica, seja muito bem-vinda ao programa Ateliê de Negócios aqui no canal Empreender. Ok, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Verônica, sobre a iniciativa e a condução do negócio do Carmelito, a gente viu que depois de muita resiliência, persistência, Carmelito conseguiu se encontrar nas esculturas de animais, né? Muito comum o empreendedor que aposta nesse mundo do artesanato, ele acaba começando fazendo um tipo de negócio e acaba se enveredando para outro, não é isso? Na realidade, o artista, né, ele é provocado a criar, né, diante do contexto dele. Então, o que a gente vê com o Carmelito é que ele é um cara que vem da terra, né, da fazenda, então conviveu com esse ecossistema, então ele já tem o dom, né, do fazer artesanal, dessa destreza, e é natural que as referências que ele teve de infância e de todo o aprendizado dele vem, né, do local que ele nasceu, que ele viveu. Então é muito interessante o trabalho que ele desenvolveu, né, e perceber que existe de fato pessoas que buscam também essa referência, porque o que faz alguém comprar artesanato é se identificar com aquele produto, né, que traz memória afetiva, né, que traz referências que nos fazem trazer para o nosso cotidiano aquilo que em algum momento foi importante para nós, né? E a gente vê isso no artesanato muito fortemente, ou então buscar referências que a gente até então não teve contato, mas que gostaria de trazer, né, para o nosso cotidiano, que é o caso do turista, né? A gente viaja, vai para outros países, outros lugares, e é muito natural que a gente traga souvenirs, que a gente traga artesanato, que a gente traga algo que representa aquele lugar. Então, o artesanato tem essa característica. E como você bem falou, né, Verônica, o fato do Carmelito ele ter nascido no meio do gado, ali, aquela convivência na fazenda, na roça, de conviver aí com várias raças de gado, isso acabou aí, claro, ajudando e muito a ele entender tudo sobre cada espécie, correto? Exato, é o que a gente chama do conhecimento tácito, né? Então, assim, ele conviveu com aquilo, então, para ele, você vê que as miniaturas, elas são quase que perfeitas, parece que você está tirando uma fotografia, né, do animal vivo, porque ele, de fato, teve essa convivência, ele teve essa lida, né, com esse local, e se reconhece, né, como alguém que fez parte disso. Então, para nós fazer uma miniatura de um boi, além da gente não ter essa destreza, talvez a gente não reconheça, né, esse animal nos mínimos detalhes, como o Carmelito reconhece e consegue fazer. E o que é interessante nisso tudo é que ele tornou essa atividade, que é tão característica, né, do meio rural, né, a coisa do animal, do boi, daquela coisa bucólica, um produto que faz com que outras pessoas tenham interesse e queiram adquirir. É verdade, assim como vários empreendedores acabam se encontrando aí, né, uma forma de além de se conectar cada vez mais com os consumidores, com os futuros clientes, uma forma até de vender mais, né? E o mundo virtual está aí para isso, né? E é justamente sobre isso que eu queria conversar com você, da importância para o empreendedor estar conectado, né? Exato. Na internet hoje, na realidade, existem vários mercados de nicho, né? E o artesanato é um mercado de nicho. Então, antes se falava muito em vender o artesanato nas feirinhas, né? Feirinhas de bairros ou até grandes feiras de artesanato, mas se imaginava que aquele era o local, apenas o local para se vender artesanato. E hoje a gente vê o artesanato presente nas grandes plataformas de marketplace, porque no mundo inteiro existem pessoas interessadas por esse produto. Então, além do artesão ter
destreza e essa capacidade de desenvolver o produto, ele precisa trazer para o seu cotidiano, né, para o seu negócio, porque o artesanato é um negócio, pessoas e profissionais, né, que tenham outros saberes que possam ser agregados ao trabalho dele, né? E essa questão de levar para a internet são outros conhecimentos que precisam, né, estar com ele, associado a esse negócio, como pessoas que conhecem do marketing digital, que reconhecem as melhores plataformas para se colocar o artesanato, né? Porque a gente não pode considerar que o artesanato em qualquer plataforma ele tem a mesma performance de que um eletrodoméstico, por exemplo. Existem marketplaces específicos para o artesanato e quem tem interesse por esse nicho de mercado vai buscar nesses marketplaces, né? E aí tem a questão das redes sociais, né? O próprio Instagram. Então, você ter a sua página, conseguir atualizar essa sua produção, dar visibilidade a esse trabalho que é de interesse de muita gente, né, no mundo inteiro, e que talvez, se você não fizer essa publicidade, se você não der essa visibilidade, você não consiga alcançar novos mercados. O que você diria para quem está nos assistindo, para o empreendedor desse segmento, precificar os produtos? Ele dá o preço ou ele deve de fato fazer aí uma pesquisa de mercado? Veja só, a precificação é algo que acontece com qualquer outra produção, né? Que precisa de insumos, que precisa considerar horas trabalhadas, que precisa considerar a criação, né, desse artista, que é o mais importante. Então, assim, e aí eu vou dar um exemplo de um quadro, né? Porque um quadro de um artista famoso é muito mais valioso do que um outro quadro de alguém que não tem ainda digamos assim, esse reconhecimento, né? O notório saber reconhecido pela sociedade. É exatamente esse valor que é atribuído, né, pelo artista, tá certo? Mas que precisa também ser agregado à matéria-prima. O que é que ele usa? Tudo bem, as miniaturas, ele pode usar uma matéria-prima que é o barro, ele pode usar a matéria-prima que pode ser resina, pode ser o que for, que é uma matéria-prima de um valor, de um preço baixo, tá? Mas e a criação? E o tempo que ele despende para realizar cada peça, né? Então, de fato, ele precisa ter, no mínimo, né, uma estrutura de formação de preço de venda que faça com que ele tenha lucro em relação àquele produto, né? Porque não adianta, digamos, ele passar 2 dias criando uma peça e ao final do mês ele fazer a conta daquela produção e verificar que aquilo que ele recebe não é suficiente, por exemplo, para ele pagar as contas dele, né? Então, é preciso, de fato, fazer essa pesquisa de mercado, mas mais do que isso, ter a consciência de quanto vale, né, o valor, né, qual é o valor, né, da criação, né, do que ele de fato entrega como exclusivo, que só ele faz. Para quem quer empreender ou formalizar um negócio como esse do Carmelito, ou que quer simplesmente empreender, apostar no mundo do empreendedorismo, no mundo do artesanato, qual é a orientação que você nos deixa? Qual é a orientação que você passa para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo? Olha só, o artesanato é algo que primeiro você de fato precisa ter destreza, precisa ter essa habilidade, né, de iniciar uma atividade artesanal. Você tendo essa habilidade, você precisa se organizar, né, enquanto empreendedor, para poder ter uma capacidade de produção que seja vantajosa em relação àquela tua atividade, né? Porque muita gente faz o artesanato como um hobby. O artesanato como hobby, ele é gostoso, né? É uma atividade que todo mundo já foi comprovado que é terapêutica,
mas quando você transforma isso num negócio, você tem compromisso com o mercado, porque a partir do momento que você coloca teu produto no mercado, você precisa dizer que aquilo que você faz, você tem capacidade de entrega, você tem preço, você tem competitividade. Então, é buscar se planejar, fazer um plano de negócio, né? Conceber primeiro esse modelo de negócio, como é que você quer vender esse artesanato, né? A maioria das vezes começa num ateliê na própria casa, mas começa a crescer e talvez isso comece a atrapalhar a vida doméstica. Então, é preciso, de fato, fazer esse plano de negócio, né? Pelo menos a curto e médio prazo, tá? Para estudar o mercado, ver a questão das feiras, né, locais e nacionais, fazer sua rede de contatos, que é super importante você ter contato com outros artesãos, com o próprio Sebrae, com o programa de artesanato, fazer parte desse ecossistema para você se sentir inserido nele. Perfeito, dicas importantíssimas dadas aí pela Verônica Ribeiro, ela que é gestora estadual de economia criativa no Sebrae Pernambuco. Verônica, quero agradecer aqui sua participação com a gente no programa Ateliê de Negócios do Canal Empreender. Eu que agradeço, um abraço a todos, bons negócios. E o programa Ateliê de Negócios fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Até o próximo programa aqui no Canal Empreender.